Iniciando a gravação da nossa aula, então, pessoal, eu trouxe dois assuntos para a aula de hoje. Então, eu vou começar pelas integrais impróprias, tá? Que é um assunto que ele é tranquilo de se entender. Os dois assuntos da aula de hoje são tranquilos, na verdade, tá? Como eu falei para você semana passada, a partir de agora a gente vai ver só aplicações de integrais, não são técnicas novas. Integrais impróprias, pessoal. O que é uma integral imprópria, tá? Uma integral imprópria é basicamente uma integral, tá? Eu vou escrever entre aspas, porque não é um conceito, é uma ideia minha, assim, tá? É uma integral em que conhecemos um limite. Vamos botar aqui. Um limite de integração. Um limite de integração é conhecido. É conhecido. E outro tende ao mais ou menos infinito. Há alguns casos, até os dois limites tendem ao mais ou menos infinito, mas normalmente um limite de integração a gente conhece e o outro não está definido certinho qual o valor, tá? Então, vamos pegar aqui um exemplo. Deixa eu esboçar um gráfico aqui para vocês. Claro que se eu quisesse uma precisão aqui, eu ia fazer com software, né? Eu vou fazer aqui só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Considerem essa curva aqui, tá? Ó, e eu vou pegar um ponto aqui. Esse ponto aqui é o 1. E esse gráfico, essa curva aqui, é modelada pela função f de x é igual a 1 sobre x elevado ao cubo. Tá? Essa aqui é a função que modela essa curva. E eu pedi para vocês o seguinte, tá? Calcule e encontre essa área, tá? Então, o que vocês conseguem observar nesse gráfico aqui? Essa área aqui começa no número 1 e ela vai crescendo infinitamente. Quando a gente observa a função, a gente percebe que não é possível ter zero aqui, né? Porque divisão por zero não existe. Então, essa curva ela vai baixando, 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 vai se aproximando muito do eixo X, porém, ela não chega nunca. Então, na verdade, o cálculo dessa área aqui é uma aproximação, tá? A gente vai estimar um valor aproximado para essa área aqui, a gente não vai ter um valor exato, tá? Então, como é que a gente vai fazer aqui, pessoal? De uma maneira inicial, a gente vai fazer como vocês estão fazendo o semestre todo. Acho que foi a primeira ou a segunda aula, eu já falei isso para vocês, que uma das aplicações das integrais é o cálculo de área abaixo da curva, né? É uma das aplicações, assim, mais evidentes. Então, o meu limite inferior aqui é 1, né? Meu número mais baixo vai ser o meu limite inferior. E o meu limite superior vai ser mais infinito, tá? Bom, e aí aqui está o problema dessa integral, tem um problema conceitual. Isso aqui, na verdade, eu escrevi errado, isso aqui, tá? Isso aqui eu escrevi de forma errada, por quê? O limite de integração são os pontos que limitam a área e o mais infinito não pode ser um local exato, né? Eu dizer para vocês, ó, eu quero a área de 1 até mais infinito. Nem faz sentido eu dizer isso para vocês. Porque não tem como tu estimar, né? Qual é o local do mais infinito? Não sei, né? Então, para contornar esse problema aqui, a gente volta a nossa mente lá para o cálculo 1, por isso que eu coloquei uns vídeos sobre limites lá no Moodle também, e a gente faz uma troca, tá? A gente diz que o limite, a gente vai se ancorar lá no conceito de limite, lá do cálculo 1, tá? E aí eu vou usar uma outra variável, eu vou usar a variável t, tá? Ó, quando t tende ao mais infinito, aí eu pego essa função aqui, no lugar do mais infinito eu coloco t, e aqui embaixo fica 1. Aí eu posso fazer a integral sem problema nenhum. Eu já vou fazer uma manobra, vocês lembram, né, que quando a gente tem uma potência diferente de 1 embaixo, a gente pode subir ela, e aí quando a gente sobe ela, a gente troca
tá? Troca o sinal da potência, isso aqui é cálculo zero, né? Vocês devem lembrar. Sei que eu dei aula de cálculo zero para muitos de vocês aqui, tá? A partir daí, pessoal, eu posso fazer a integral normal, tá? Vou usar a técnica que aparecer aqui, vou usar a tabela, quando for necessário, vou usar a substituição, partes, trigonométrica, o caso que aparecer. Nesse caso aqui, a tabela é só a regra da potência mais 1, mas eu não posso esquecer que eu estou trabalhando com limites nesse caso aqui, tá? Por quê? Porque eu estou estabelecendo uma aproximação para a minha área. Então, eu vou dizer que o limite, né, quando t tende ao mais infinito, então eu vou fazer essa integral aqui. Qual regra eu vou usar? Vou usar a regra da potência mais 1, menos 3 mais 1, então vai dar menos 2. E aqui embaixo, menos 2 também, né? Potência mais 1, potência mais 1. E eu estou trabalhando com uma integral definida, então eu vou colocar aqui meu limite de integração, que no caso é de t até 1. Poderia fazer as trocas já, poderia fazer as trocas, mas eu prefiro sempre ajeitar primeiro, né? Para minimizar a minha possibilidade de erro. Lembrando para vocês que eu estou trabalhando via limites, tá? Por enquanto parece que não está fazendo muito sentido, mas depois vai fazer sentido, né? Então, o que eu vou fazer aqui para ajustar isso, pessoal? Primeiro, não vou deixar um sinal de menos embaixo, né? Sempre vou combinar ele com esse sinal que está em cima, pensando numa divisão. Sinais diferentes, resultado negativo. E esse x aqui que está com a potência negativa, eu vou botar ele para baixo também. Fazer a operação reversa, né? Em cima, como não ficou nada, acabou ficando 1. E o limite de integração é o quê? É t e 1. Agora, vamos fazer as trocas, nunca esquecendo que vocês estão trabalhando via limites. Então, o que a gente tem ainda? Você pode estar achando que é chatice minha, tá botando esse limite aqui, mas não é. Agora, quando eu for fazer a troca aqui, vocês vão ver que ele é importante, tá? Então, vamos lá. Limite quando t tende ao mais infinito, ou seja, eu não estou dizendo que o t é infinito, pessoal, mas eu estou dizendo que ele se aproxima, né? Ele cresce de uma maneira indefinida, tá? Então, eu vou trocar o meu x por t. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter isso aqui, tá? E aí, o segundo passo aqui, o limite superior menos o limite inferior, né? O que a gente vai ter como limite inferior é 1. 2 que multiplica 1 ao quadrado. Agora, vocês vão ter que voltar a cabeça de vocês para o cálculo 1, tá? Olha só, pessoal, o que isso aqui é, tá? O t tende ao infinito. Então, pensa que no lugar do t tem o infinito aqui. O que a gente vai ter, pessoal? A gente vai ter aqui, ó, infinito elevado ao quadrado, tá? Infinito elevado ao quadrado é o quê? É infinito, né? Infinito vezes 2 é infinito também. Ok, então vocês concordam que a parte de baixo aqui é infinito. Ou seja, nós temos menos 1 sobre infinito, né? Não é isso? Agora a gente tem que pensar o seguinte. Quanto vai ser menos 1 dividido por infinito, tá? 1 grão de arroz dividido por todos os habitantes do planeta Terra. Você pega 1 grão de arroz e divide por todos os habitantes do planeta Terra. Quantos grãos de arroz cada habitante vai ganhar? Vai ganhar 0, não vai ganhar nada, né? Vai ganhar um átomo, vai ganhar uma molécula de arroz, tanto faz, tá? Então, 1 dividido por infinito vai ser 0, ou melhor, vai tender a 0, vai se aproximar de 0. Deixa eu puxar um Excel aqui para vocês. Deixa eu mostrar aqui. Eu fiz uma demonstração aqui de uma outra situação que a gente vai usar depois. Eu vou usar aqui o que a gente estava falando. Vamos dividir 1 por um número muito grande, tá? Eu vou pegar 2 aqui e vou fazer 2 vezes 2, tá? E vou... Peguei aqui até ficar um valor bem interessante. Vamos fazer aqui, ó. 1, tá? Dividido por 2.
seria 0,5. Isso que vocês conhecem, né? Ó, 1 dividido por 2, 0,5, 50 centavos. 1 dividido por 4, 0,25, 25 centavos, né? 1 dividido por 8, 12 centavos. 1 dividido por 16, 6 centavos. Estou falando de dinheiro para vocês pensar mais fácil, tá? 1 dividido por 32, 3 centavos. 1 dividido por 64, 1 centavo. E aqui já ficou 0 centavos. Ó, vocês percebem que 0 centavos é nada? É zero, né? Ah, eu vou te dar 0 centavos. É nada em termos de dinheiro, né? Ó, e vocês vão observando aqui nesse Excelzinho que eu fiz, que vai ficando cada vez menor. E aí, quem já fez cálculo numérico, sabe que isso aqui se chama zero de máquina, né? Então, no caso do Excel, aqui tem 5 zeros, está sinalizado. Então, o que vocês observam aqui, pessoal? Que quanto mais aumentar o número, tá? Mais o resultado vai se aproximar de zero. Então, isso quer dizer tende a zero, tá ok? Então, essa parte aqui, ó, ela tende a zero, tá? Então, eu não vou considerar ela. Então, eu vou dizer o quê? Que essa minha área, tá? Vou dizer aqui, ó, a área dessa figura geométrica rachurada aqui tende a 1/2, né? Sinais iguais positivo aqui. Tende a 1/2 ou 0,5 unidades de área. Isso quer dizer o quê? Que a integral converge para 1/2, tá? O que quer dizer converge para 1/2, pessoal? Vai na direção de 1/2, tá? Ela vai crescendo na direção de 1/2. Então, aqui é um conceito que vai entrar em equações diferenciais também, que nós temos uma integral convergente. Ou seja, ela converge, ela vai na direção de algum valor, tá? Nesse caso aqui, 1/2 ou 0,5. O segundo exemplo que eu vou passar para vocês já é uma integral divergente. Tem os dois tipos, também é importante classificar. Eu posso pedir para vocês, classifique a integral como convergente ou divergente. A integral convergente vai ser aquela que ela vai na direção de algum valor, tá? Professor, você riscou ali porque é zero ali, né? Isso, exatamente, tá? Por quê? Ó, porque tu tem um t ao quadrado aqui embaixo e o t pode ser considerado infinito. Então, tu vai ter 1 dividido por infinito. Né? Sim, 1 sim. por infinito é zero. Uhum. 1 grão de arroz dividido por todos os habitantes da Terra. Né? Pensa assim, quer dizer que ninguém vai ganhar arroz nenhum, né? Sim, não, entendi, então. Professor, mas eu vou ganhar um átomo, vou ganhar um elétron do arroz. Tá, tu vai ganhar um elétron do arroz, mas na prática quer dizer que tu não ganhou arroz nenhum, né? Então, por isso que a gente cancela aqui, né? E diz que essa parte inicial aqui, ela tendeu a zero, e aí essa parte final aqui, a gente calculou, ficou 1/2. Então, essa área tende a 1/2, ou seja, quanto mais a função crescer, né? Mais ela vai se aproximar desse 1/2 aqui, desse 0,5, tá? Esse aí é o conceito esse é o conceito das integrais impróprias. A gente não ter os dois pontos certinho do limite de integração. A gente trabalhar com mais ou com menos infinito nos nossos limites de integração, né? Ok? Segundinho é para quem dá o print. De qualquer forma, também a aula está sendo gravada. Vamos fazer agora um outro exemplo aqui, quando a nossa integral ela diverte. Vou passar um exemplo parecido para vocês aqui. Bem parecido, tá? Para ter uma dimensão melhor, assim, da diferença em termos de curva, teria que fazer o gráfico no software. Quando a gente dá um zoom, ou pega um pedaço da função, né, ele acaba ficando parecido. Então, a gente tem uma curva bem parecida, tá? Eu vou colocar 1 também. Eu vou rachurar essa área aqui também. E a função eu vou botar outra, tá? A função vai ser diferente. A função vai ser 1 sobre x. 1 sobre x. E a pergunta vai ser a mesma, tá? Vamos supor.
qual é a área, tá? Qual é a área rachurada, qual é a área taxada, qual área está representada na figura, tanto faz, tá? Ok, para resolver esse cálculo aí, para responder essa pergunta que eu fiz, vocês vão tratar, vão considerar os conceitos básicos lá de integrais que vocês conhecem. Então, vocês sabem que se vocês fizerem uma integral definida, vocês encontram a área abaixo da curva. Então, se vocês têm 1 sobre x... Opa, deixa eu escrever melhor isso aqui. Se vocês têm 1 sobre x, né? Se essa aqui é a função de vocês, limite inferior é 1 e o limite superior é mais infinito. Vocês reparam aqui, ó, que essa curva ela vai descendo, ela vai se aproximando do eixo x, tá? Porém, eu tenho certeza que nunca vai chegar. Por quê? Porque zero não vale ter zero no denominador, né? Não existe 1 sobre zero, então o x nunca vai ser zero. Ele vai só se aproximar de zero. Então, na verdade, quanto mais o x, né? Quanto mais aqui se aproximar, nós estamos indo na direção do mais infinito. Né? Estamos indo na direção do mais infinito. Como eu falei para vocês aqui, ó, gente, isso aqui é um problema, tá? Isso aqui é um problema bem sério. Por quê? Porque eu não posso escrever. Eu escrevi isso aqui, mas com consciência que eu estou cometendo um erro de ortografia, tá? Um erro de ortografia matemática, vamos dizer assim, né? Porque o mais infinito ele não pode ser um limite de integração, porque o limite de integração são valores definidos, são valores que colocam, olha, eu tenho a área daqui até aqui, tá? Eu quero que você calcule a área daqui até aqui. E aí, como eu não consigo ter essa posição para infinito, eu preciso substituir, tá? Eu vou substituir por uma outra variável, eu utilizo t, né? E aí trabalho via limites, né? Eu não estou dizendo que esse t é o mais infinito, eu estou dizendo que esse t tende ao mais infinito, ele se aproxima do mais infinito, tá? Então, aqui está a função. Depois que vocês fizeram esse ajuste aqui, vocês podem usar a técnica de integração que for mais adequada. Aí vocês reparam que entre esse exemplo que eu fiz antes tem uma diferença. Antes nós tínhamos a potência 3 e agora tem a potência 1. E quando é potência 1, a gente usa a regra 3 de integral, né? Que diz que du sobre u, ou dx sobre x, como é o caso aqui, a resposta vai ser logaritmo natural de u. Tá? A gente fez essa integrais parecidas com essas diversas vezes durante o nosso curso de cálculo 2. Então, eu estou dizendo o quê? O limite do t, quando t tende ao mais infinito, o valor dessa integral aqui vai ser logaritmo natural de x. Logaritmo natural de x, isso no intervalo de integração, que vai de t até 1. Legal. E aí tudo bem, né, pessoal? Não tem problema nenhum. Só fazer o que a gente fazia regularmente. Agora que a gente precisa ter uma ideia bem firme de limites na nossa cabeça. Limites do t, quando t tende ao mais infinito. O que eu vou fazer, então? Eu vou trocar o meu x por t primeiro. Eu vou ter logaritmo natural de t menos logaritmo natural de 1. Legal. Bom, gente, logaritmo natural de 1, normalmente as pessoas sabem de cabeça, é um dos poucos que as pessoas sabem de cabeça, se a gente não sabe de cabeça, a gente faz na calculadora, tá? O logaritmo natural de 1 é 0. Agora, quanto vai ser logaritmo natural de t? Ou seja, quanto vai ser logaritmo natural de infinito? Ah, é difícil de saber de cabeça, tá? O que eu fiz? Eu fiz uma tabelinha aqui no Excel. E aí vamos entender mais uma vez, pessoal, o conceito lá de limite lá do cálculo zero. O t está indo em direção, esse símbolo aqui, né, gente? Ó, tende ao mais infinito, ele vai na direção do mais infinito, ou seja, ele cresce indefinidamente. Vamos fazer um teste. O que acontece à medida que esse t for crescendo indefinidamente?
Eu vou puxar o Excel aqui para vocês de novo, tá? Ó, aqui eu botei um valor de N qualquer, eu comecei com 2, tá? E aí fui multiplicando por 2 só para que vá crescendo muito, tá? Olha, eu fiz muito, até aqui ficou, quase deu o overflow, né? De ficar um número muito grande que o Excel acabou puxando a notação científica. Esticando aqui um pouquinho a célula, a gente consegue ver melhor. Ó, vocês reparam que eu fiz números muito grandes, tá? E aí, o que eu fiz aqui, ó? Eu fiz o logaritmo natural, que é a função ln, desse número aqui, tá? Logaritmo natural de 2, então, né? O que é o logaritmo natural de 2? 0,69. Logaritmo natural de 4, 1,38. Do 8, 2,07. 16, 2,77. Vamos pegar aqui, 1024. Já está em 6. De 13, de 131 mil, já está em 11. Enfim, o que vocês têm que observar? Qual comportamento a gente percebe? À medida que esse número aqui for aumentando, o que vai acontecendo com o resultado? Pode ser que é uma coisa lenta, tá? Mas vocês observam que ele vai aumentando também. Claro que numa escala mais lenta, tá? Mas ele vai aumentando também. Olha aqui, ó. Aqui na célula 64, eu já estou em 43 com o meu logaritmo. Ó, aqui na 75, já está em 51, e assim por diante. Tá? Lembrando que o limite tem que sempre ser pensado em termos de comportamento. Então, qual é o comportamento dessa função, pessoal? Ela vai crescendo de forma indefinida. O que quer dizer esse crescendo de forma indefinida? Quer dizer que ele vai tendendo para o mais infinito, tá? Então, isso aqui, pessoal, ó, vou anotar aqui embaixo. Logaritmo natural de t, tá? Quando o t tende ao infinito. O que quer dizer t tende ao infinito, pessoal? Quando o t cresce indefinidamente, é mais infinito. Ou seja, o logaritmo vai crescendo também. Eu fiz no Excel ali, mas vocês podem testar numa calculadora comum, tá? Então, quanto é o logaritmo natural de t? Quando t tende ao mais infinito, é mais infinito. E mais infinito menos zero é mais infinito. Tá? Bom, pessoal, então, o que eu concluí com isso aqui, tá? Mas assim, professor, tu tá me dizendo que a área é infinita. É, basicamente isso, mas vamos pensar em infinito da seguinte maneira, tá? À medida que essa função cresce, a área também cresce, ou seja, a gente não conseguiu fornecer uma resposta concreta, né? Por isso que a gente diz que a integral diverge, né? Ou então a gente diz que a integral é divergente, tá? Então, nós temos dois tipos de integrais. As integrais convergentes, que são aquelas que vão na direção de um determinado valor, e as integrais divergentes, que a gente vai achar mais ou menos infinito como a resposta, tá? Então, essa aí é a ideia básica aí das integrais próprias, tá? Vai ter essas duas funções aí, ou a integral converge, quando a gente acha um determinado valor, ou a integral diverge, né? E a gente diz que ela vai para o rumo do mais ou do menos infinito, que é praticamente dizer assim, olha, eu não consigo achar não tenho como estabelecer um número concreto, né, para essa área aí. Quanto mais crescer aqui, né, quanto mais se mover na direção do x, mais a área vai aumentar, tá? Uma pergunta, toda integral divergente vai ser sempre, a resposta dela vai ser sempre mais infinito ou menos infinito? Exatamente isso, exatamente. Esse é o conceito de integral divergente, isso mesmo, tá? Então, a tua resposta vai ser o mais ou menos infinito, que só se relaciona à posição que o gráfico ocupa, né? A posição que a área ocupa no gráfico, né? Então, é isso que a gente diz. Tipo assim, ó, diverge, de certa forma, ela foge do número, tá? Converge, ela vai na direção de um número, como foi para 0,5 antes.
e diverge é como se ela fugisse do número, né? Ela foge do número. Tu não consegue dizer, ó, é tanto essa área aqui, né? Tu só vai dizer, olha, quanto mais fosse a produção, quanto mais produzir, mais material vai usar, né? Então, mais ou menos nessa direção, tá? Ok? Posso apagar aqui, gente? O exemplo mais clássico, assim, de integral divergente, eu não vou nem calcular aqui para vocês. Vocês estudarem probabilidade estatística, né? Acho que a maioria foi meu aluno aqui em probabilidade estatística. A curva ou o sino de Gauss, né? Da distribuição normal, né? Então, só que aqui é um caso bem específico, em que os dois lados têm o limite para o mais e para o... Aqui é para o mais infinito, aqui é para o menos. Então, a gente pega aqui o zero no meio, né? Então, é um exemplo bem clássico, assim, de aplicação de integral imprópria, né? Que a gente conhece um limite, a gente pega, às vezes, até a média como limite, né? E o outro limite a gente desconhece. Então, a curva normal é um exemplo bem clássico disso, né? E aí, claro que eu não vou calcular aqui para vocês, primeiro porque tem que ter a função, e depois porque nós temos os valores tabelados, né? Que a gente usa na tabela, o Excel, né? Não tem por que a gente calcular aqui. Mas é um exemplo bem clássico, assim, de aplicação de integral imprópria. Ok, pessoal? Dúvida? Voltar? Claro. Quer que eu dê, quem pediu aqui, quer que eu dê Ctrl Z para voltar para a explicação lá? Ok. Aí. Ok, o colega tinha solicitado aqui que não conseguiu printar. Ok? Quem é que tinha me pedido aqui para printar já conseguiu? Ok, sim, então? Beleza, Christopher, valeu. Pessoal, é o seguinte, então, eu vou fechar o Zoom aqui, aí aqueles nossos 5 minutinhos para tomar um café, aí a gente volta aqui no mesmo endereço aí para estudar o teorema do valor médio para integrais, tá? Como eu falei para vocês, nós temos 2 assuntos para a aula de hoje, o primeiro a gente já viu, e aí o segundo a gente vê depois do nosso intervalo. Então, eu vou fechar a sala aqui, 5 minutinhos aí para a gente tomar um café, dar uma respiradinha, depois a gente volta, então, para ver o segundo assunto da aula de hoje. Até daqui a pouquinho, então, pessoal.